Bom dia, boa tarde, boa noite, caros telespectadores. E hoje eu vou estar falando sobre a democracia ateniense, né? E para estar falando sobre esse tema, eu vou chamar 3 alunos, o Jonatas, o Guilherme e o Luca, estudam na escola SESI Jundiaí. E primeiro eu vou falar sobre o que é a democracia. A democracia é um modelo político originado na antiga Grécia, né? Mas teve em seu desenvolvimento moderno a sua principal condição de adaptação mundial. Então sabemos que a palavra democracia nasceu na Grécia, especificamente na cidade-estado de Atenas, no período clássico, sendo composta pelos radicais demos e kratos, que significa respectivamente povo e governo. Então sabendo o que é democracia, eu vou chamar o nosso aluno Jonatas para falar para que é usada a democracia, né? E aí, Jonas, você poderia nos explicar sobre para que serve e para que é usada a democracia? Claro que eu posso. Serve para que todas as importantes decisões políticas estão com o povo que elege seus representantes, por meio de voto. É um regime de governo que pode existir no sistema presidenciário, onde o presidente é o maior representante do povo, ou seja, o parlamentariado, onde existe o presidente eleito pelo voto, é o primeiro-ministro que toma as decisões políticas, Já que o nosso tema de hoje será sobre a política de um estado, o Luca vai falar sobre como era a política em Atenas. Então, os séculos 5 e 4 a.C. foram os séculos em que Atenas viveu o apogeu econômico, político e cultural. Nas palavras do historiador grego Heródoto, o século de ouro do governante Péricles, que após a vitória nas guerras médicas contra os persas de Dário I e Xerxes, ele investiu todos os recursos que foram adquiridos de outras cidades com a Liga de Delos na valorização da sua cultura. E aconteceu nesse período a exaltação dos valores dos atenienses através de construções de palácios e de monumentos, no incentivo de produções artísticas, literárias, históricas e filosóficas. E isso tentando demonstrar o auge da cultura e da civilização alcançada com a consolidação do regime democrático. Obrigado, Luca, pela explicação, e nós vamos dar uma pequena pausa aqui no nosso podcast, já voltamos. Já estamos de volta e, voltando ao assunto, Guilherme vai falar sobre o principal tema de hoje, que é a democracia ateniense. A democracia ateniense foi um regime político criado e adotado em Atenas, no período da Grécia Antiga. Ela foi essencial para a organização política da cidade-estado grega, sendo o primeiro governo democrático da história. Anterior à implementação da democracia em Atenas, a cidade-estado era controlada por uma elite aristocrática oligárquica denominada de eupátridas, ou bem-nascidos, os quais detinham o poder político e econômico na polis grega. Entretanto, com o surgimento de outras classes sociais, comerciantes, pequenos proprietários de terra, artesãos e camponeses, os quais pretendiam participar da vida política, a aristocracia resolve rever a organização política das cidades-estados, o que mais tarde resultou na implementação da democracia. De tal maneira, por volta de 510 a.C., a democracia surge em Atenas através da vitória do político aristocrata grego Clístenes, considerado o pai da democracia. Ele liderou uma revolta popular contra o último tirano grego, Hípias, que governou entre 527 a.C. e 510 a.C. Após esse evento, Atenas foi dividida em 10 unidades denominadas chamadas demos, que era o elemento principal dessas reformas, e por esse motivo o novo regime passou a se chamar democratia. Atenas possuía uma democracia direta, onde todos os cidadãos atenienses participavam diretamente das questões políticas da polis. De tal modo, Clístenes baseada
nas legislações anteriormente apresentadas por Drácon e Salom, iniciou o reforço de ordem política e social que resultariam na consolidação da democracia em Atenas. Com forma de garantir o processo democrático da cidade, Clístenes adotou o ostracismo, onde os cidadãos que demonstrassem ameaça no regime democrático sofriam um exílio de 10 anos e se impediu a proliferação de tiranos no governo grego. Sendo assim, o poder não estava somente concentrado nas mãos dos eupátridas. Com isso, os demais cidadãos livres maiores de 18 anos e nascidos em Atenas poderiam participar de assembleias, eclésia ou assembleia do povo, embora as mulheres, estrangeiros, metecos e escravos estavam excluídos. Então, só para dar uma complementada no que o Guilherme falou para a gente, que diante disso que ele falou, nós podemos intuir que a democracia ateniense não era para todos os cidadãos, sendo, portanto, limitada, excludente e elitista. Estima-se que somente 10% da população desfrutavam dos direitos democráticos. Então, eu queria finalizar esse podcast, agradecer a todos que ouviram e agradecer também os alunos que nos informaram sobre a democracia ateniense. Obrigado e até a próxima.